Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, muito bom dia a todos, bom dia a você que nos acompanha aqui pelo programa da Igreja Identidade de Cristo. Tenho uma alegria imensa de poder estar com vocês todos os dias. E hoje, domingo, eu quero aproveitar esse dia especial, eu quero falar com você um pouquinho. Eu acho que eu vou conseguir, talvez, fazer aqui em um programa, mas se não, eu vou dividir em dois, para ficar assim, ficar bem explicadinho assim o que eu quero falar. Nosso tema hoje, mas deixa eu primeiro agradecer a sua companhia, agradecer você que está conosco, nos acompanha todos os domingos aqui. Você acompanha todos os domingos ou por acaso que você nos conectou hoje? Tem acompanhado? Então, sempre que você acompanhar, você sabe que depois eu entro lá para ver se você deixou pelo menos um amém. O amém é como se fosse confirmar a presença, mas também não precisa. Se você não deixar o amém, eu só quero saber que o programa de alguma forma te ajudou. Uma coisa interessante que eu vejo aqui, por exemplo, deixa eu te falar. Quando eu venho aqui fazer o programa, eu sento para conversar com você, para nós aprendermos coisas. Eu preciso que quando terminar o programa, você diga assim, eu aprendi alguma coisa. Pronto. Se você terminar o programa e você falar, pastor, eu aprendi alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho o meu pão, pãozinho aqui, tá? Tenho a água, para nós daqui a pouco fazermos a oração também. O domingo é o dia do pão e da água, para purificação e também para o fortalecimento espiritual. Então, se você tiver aí o seu pão, a água, deixa preparado aí para nós participarmos juntos. Vamos fazer juntos aqui, vamos fazer acontecer, tá? Tem que acontecer, o bem de Deus tem que acontecer na sua vida. Eu estava estudando aqui e falando sobre a Igreja de Cristo. Até queria colocar como tema, ser a Igreja. Ser a Igreja. Você já ouviu pessoas dizerem assim, eu não preciso ir à igreja porque a igreja sou eu. Eu sou a igreja. E é verdade, porque Jesus habita em nós. Nós somos a Igreja de Cristo. Mas aí, eu estava estudando sobre o assunto para explicar a algumas pessoas, para elas entenderem melhor. E aí, surgiu uma mensagem muito oportuna que eu quero compartilhar com você. Por exemplo, quando você diz, eu sou a Igreja de Cristo, você entende o que é ser a Igreja de Jesus? Ou será que algumas pessoas elas dizem, eu sou a Igreja de Jesus, é para se livrar de algumas responsabilidades espirituais que elas têm? Ou ela diz, eu sou a Igreja de Jesus, com a satisfação de querer honrar ao Senhor que o fez a igreja, que o chamou para ser a igreja. Foi isso que me chamou a atenção, porque até então nós falávamos, eu sou a Igreja de Jesus. Mas quando nós lemos na Bíblia, existem várias orientações para a Igreja de Jesus, que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, eu até anotei aqui, dizer que é a igreja, dizer que a igreja são as pessoas, não é o suficiente. Nós precisamos entender o que é ser a Igreja de Jesus. O que é ser a igreja? O que é ser a igreja para Deus? Porque eu posso falar, eu sou a igreja, mas será que Deus me considera a igreja dele? Será que eu tenho feito as coisas que, de fato, ele gostaria que eu fizesse? Porque eu entendo que a igreja é um organismo vivo do povo de Deus. Então não é simplesmente eu falar, eu sou a igreja, tá? Mas será que Deus também me considera como a igreja? Por quê, pastor? Porque se eu sou a Igreja de Cristo, eu tenho algumas coisas que a Bíblia ensina que eu preciso praticar para eu ser a Igreja de Jesus. Primeiro, a igreja foi unida pela sabedoria de Deus. Então, para eu ser a igreja, eu preciso ter entendimento da sabedoria de Deus e ouvir a Bíblia como a minha única regra de fé e de confissão. Eu preciso seguir o que está escrito aqui.
Eu não preciso brigar com ninguém, não preciso discutir com ninguém. Eu só preciso praticar o que está escrito aqui. Se a pessoa não crê ou se ela não aceita, aí é problema dela. Mas eu, como igreja de Jesus, eu respeito o que está escrito na Bíblia. Não desfaço de ninguém, não critico ninguém, não brigo com ninguém, não me sinto melhor do que ninguém por ser igreja de Jesus, até porque uma das coisas importantes, nós vamos ver aqui, sendo igreja, primeiro, eu tenho que ter a sabedoria de Deus na minha vida. A segunda coisa importante, a igreja, ela é dirigida por pessoas, por líderes, vamos assim dizer, escolhidos por Deus para supervisionar ou para dirigir a igreja. Por exemplo, pastor, peraí, a igreja ela é dirigida por líderes espirituais escolhidos por Deus? Sim. Dá uma olhada comigo em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28, vai falar isso, ó. Olha só, pega aí. Atos 20, 28, vai falar que a igreja, Deus escolheu líderes, pessoas, não... Claro que eu falar assim que Deus escolheu é muito difícil assim falar, porque tem muitas pessoas que se escolheram e disseram que Deus as escolheu. Você consegue entender? Você, acho que eu falando assim, qualquer pessoa que assistir aqui vai entender o que eu quero dizer. Existem pessoas que ela se escolheu e disse que Deus a escolheu, mas ela não tem os requisitos de um escolhido. Por quê? Porque ela não cuida, ela não preserva os princípios de um cristão ou de um líder espiritual, de alguém que interessa pelas pessoas, que interessa pelo povo de Deus. Mas eu preciso dizer que Atos 20, 28 disse Paulo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo constituiu bispos ou pastores, apacentadores, pessoas que vão cuidar da igreja de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E essa igreja foi resgatada com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, se eu sou um bispo, tem até o pastor nosso lá de São Carlos me chama de bispo. Ele falou: ô bispo, Abraço, pastor Adilson aí de São Carlos. Deus abençoe a todos de São Carlos aí, os irmãos. Estou muito feliz. Lembrando que no final do mês que vem nós vamos fazer algo especial em São Carlos e vai ser muito legal estar com vocês aí de São Carlos, E então pode ser pastor ou bispo, é a mesma coisa, tá? A nomenclatura não altera a função. A única coisa aqui é o bispo, ele tem a responsabilidade de fazer o quê? Apacentar. O pastor tem a obrigação de apacentar. O que o pastor faz? Apacenta. Apacenta quem? A igreja de Deus. Então, eu sei que eu apacento a igreja de Deus. As pessoas que vêm nas minhas reuniões, ou as pessoas que estão sentadas aí do outro lado, me acompanhando, essas pessoas, elas não estão me acompanhando porque eu sou legal, não estão me acompanhando porque eu uso gravata vermelha, elas não estão me acompanhando porque eu sou teólogo, elas não estão me acompanhando porque não, elas estão me acompanhando porque elas são as ovelhas de Deus, elas são o rebanho de Deus, e a finalidade minha aqui é apacentar, cuidar dessas pessoas que são chamadas o rebanho de Deus. Por quê? Essas pessoas foram resgatadas com o próprio sangue de Jesus. Então, cuidando dessas pessoas, eu tenho que ter cuidado para não ferir, para não machucar e para não matar essas pessoas, porque elas não são minhas. O pastor que se acha dono do rebanho, ele não entendeu o chamado dele, porque as pessoas não pertencem a mim, as pessoas pertencem a Deus. As ovelhas que eu cuido, elas não são minhas,
elas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um cuidador do rebanho de Deus. Eu fui apenas chamado para apacentar. Eu sou aquele que Deus me dá uma palavra para eu compartilhar com as ovelhas. E as ovelhas saem felizes, dizendo, puxa, que legal. Eu não posso me engrandecer em cima do rebanho. Também eu não posso tirar proveito do rebanho, sabe? Não. Há muita coisa que nós queremos fazer. Nós temos um sonho de fazer um trabalho muito bacana, muito social também, ajudar pessoas, enfim. Mas eu não posso pensar que as ovelhas são minhas. As ovelhas não são minhas. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E Ele resgatou essa igreja com o próprio sangue. Então eu preciso tomar conta de mim, olhar por vós, disse Paulo. Não acha você que você é o tal, que você é o... Não, eu tenho que saber que eu estou cuidando da igreja de Deus e Deus resgatou essa igreja com o próprio sangue. Então, a segunda coisa aqui que eu estou vendo, como igreja, é que Deus colocou alguém para cuidar da gente espiritualmente, tá? E ao mesmo tempo que eu cuido de vocês, eu tenho pessoas que cuidam de mim. Eu tenho pessoas que cuidam de mim, espiritualmente falando. Eu não estou abandonado aí, não, meu amigo. Eu posso te indicar pelo menos uns 7 ou 8 mentores que eu tenho, pessoas que me acompanham, além dos professores, né, do seminário que a gente faz e além das experiências que nós temos, porque eu preciso ser guiado por líderes espirituais. Eu tenho professor, pastor, que são meus professores da Assembleia de Deus, outros são da Adventista, outros são de outras igrejas, que aí não convém falar nome, mas são pessoas que nos acompanham, que orienta a quem eu devo obediência em Cristo, com a palavra de Deus. Quando eu tenho dúvida, eu falo, poxa, peraí, deixa eu consultar meu professor aqui. Ô, pastor tal, como é que é isso aqui? Eu tenho isso. Então, precisamos ser dirigidos por pessoas, né? Por pessoas. Inclusive, no livro quando eu pego aqui Efésios 4, que fala que ele deu as pessoas para cuidar, olha aqui, Efésios capítulo 4, versículo... Efésios 4, deixa eu pegar aqui. Efésios 4, 12, né? Efésios 4, 11, diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Tá, ele mesmo, Deus chamou uns com essas funções, são 5 funções. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso aqui são os dons do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele chamou essas pessoas aqui, por quê? Porque ele quer o aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estrutura completa em Cristo. Está falando o quê? Da igreja, para que não sejamos mais como meninos, ok? Inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Como tem pessoas que enganam os outros. Então, por isso, ele preparou pessoas para estar acompanhando a igreja. Então, ser igreja de Cristo é ser também dirigido por alguém que tem a espiritualidade para nos ensinar. Outra coisa importante ser igreja de Cristo, nós temos que estar comprometido em fazer a vontade de Deus. Então, ser igreja não é só dizer, eu sou a igreja sou eu. Não. Ser a igreja de Cristo significa, eu estou comprometido em fazer a vontade de Deus. Por exemplo, eu estou aqui sentado agora, usando a função de mestre, ou de pastor, ou de bispo, ou de doutor, ensinando. Mas eu também sou ovelha, eu também sou a igreja. Então, quando eu termino aqui, no meio da multidão, eu sou a igreja. E aí eu tenho que estar como? Comprometido em fazer a vontade de Deus. No mercado,
no estacionamento, na escola. Eu tenho que estar comprometido em fazer a vontade de Deus. Isso é ser igreja. A quarta coisa importante em ser igreja, submetendo-se à autoridade do outro e à autoridade de Deus. Outra coisa interessante, como igreja, eu preciso estar submetendo. O apóstolo Paulo diz assim: eu preciso tratar todas as pessoas como se elas fossem superiores a mim. Ou seja, eu preciso tratar todo mundo com amor, com dedicação, com carinho, submetendo aqui a autoridade de Deus ou a autoridade das pessoas, ou seja, tratando todos com dignidade, tratando todos com amor, como se a pessoa fosse a pessoa mais importante, sabe? Isso é ser igreja de Jesus. Então não é ser igreja, falar, eu sou a igreja e pronto, não devo obrigação a ninguém, não devo satisfação a ninguém, não. Você não é igreja. Porque se você é igreja, você entende a unidade, a importância de se ter a sabedoria de Deus, você entende que você tem que ser dirigido por aqueles que Deus escolheu para te orientar espiritualmente. Inclusive, Hebreus, capítulo de número 13, verso 17, vai falar para nós, depois eu posso voltar aqui, trazer mais detalhes. Hebreus, capítulo 13, versículo 17, estou com a Bíblia de estudo aqui, ela diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Nós vamos prestar conta das almas. Mas eu não vou prestar conta da pessoa que não quer ser pastoreada por mim. Eu vou prestar conta daqueles que Deus me deu para eu pastorear. E se eu não pastorear bem pastoreado, aí eu vou prestar conta dessas pessoas. Porque tem pessoas que não querem ser pastoreada por nós. Aí não tem como. Agora, quem faz a alma morrer ou a pessoa se desviar, vai prestar contas diante de Deus. Eu fico preocupado com pastores que às vezes não têm. É como eu falei no início aqui do programa. Existem pastores chamados por Deus. E existem outras pessoas que elas se chamaram e disseram que Deus as chamou. Entendeu ou não? Elas se apresentaram, botaram uma gravata no pescoço e falou aqui, ó, vem aqui que Deus me chamou. E às vezes as pessoas fazem até umas coisas mirabolantes. E aí você olha e fala, uau, Deus está com ele. Cuidado, às vezes não está. Você tem que ver qual o cuidado dele com a ovelha. Ele está interessado em apenas tirar a lã da ovelha ou cuidar da ovelha, alimentar a ovelha para livrar a ovelha do lobo? Por exemplo, eu estou falando aqui, eu não te conheço pessoalmente. Talvez você está num outro estado, ou não sei onde você está. De repente, nós nunca vamos nos ver pessoalmente. Mas o que eu estou falando aqui está lhe ajudando para você ser uma pessoa guardada por Deus aonde quer que você estiver. Quem dera se todos os pastores viessem no YouTube e trouxessem uma palavra de conhecimento para o povo de Deus. Mas, infelizmente, existem muitos que querem mais apenas aparecer. Não estou aqui para criticar, deixa lá, no dia do julgamento vai acontecer. Então, nós temos que, aqui, segundo diz aqui, né, Hebreus 13, 17, obedecer a vossos pastores, porque eles vão prestar conta das suas almas diante de Deus. Aí, obedecer aqui não é obedecer ao Zé Maria, mas é obedecer, entender que aquela palavra que o Zé Maria está pregando, ela veio de Deus para você. Porque obedecer aqui não é obedecer ao Zé Maria. Não, mas eu sou o pastor, você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer. Pega seu carro, dá de oferta aqui na igreja. Não é isso. Não é obedecer nesse aspecto. Não é obedecer, pastor, posso casar? Não, você não vai casar, você vai ficar solteiro. Tá, sim, senhor. Não é isso. Ô, pastor, posso vender a casa? Não, não pode vender. Se vender sua casa, você está em pecado. Ô, pastor, posso mudar de igreja? Posso ir para outra igreja? Não, não pode. Você nasceu aqui, você tem que morrer aqui. Você tem que ficar nessa igreja aqui. Você não pode mudar de igreja, não. Não é obedecer nesse sentido. Não é isso. Obedecer é aquilo que o pastor explicou. Aquela mensagem que veio de Deus, que o pastor explicou, que você entendeu Deus falando com você. Porque senão vai ter muitos usurpadores da fé por aí, aproveitando das pessoas. Então, eu preciso obedecer. Aí o que mais?
eu preciso submeter a autoridade dos outros, ou seja, eu preciso servir as pessoas. Submeter a autoridade dos outros é servir as pessoas. E, por último aqui, eu preciso, revelando a graça de Deus, revelando a graça, a sabedoria de Deus a todos que estão à nossa volta. Isso é ser igreja. O que a igreja faz mesmo? Ela ajuda a revelar a graça e a sabedoria de Deus na vizinhança, na escola, em todos os lugares. Aqueles que estão à sua volta, ela revela a graça e a sabedoria de Deus. E Deus vai se revelando através de nós. Então, te passando aqui uma visão do que é ser a igreja de Jesus. Até aqui deu para entender? Então, ser a igreja é você permitir que a sabedoria de Deus te ensine, você ser dirigido pelas palavras que foram ministradas por aqueles inspirados por Deus para te ajudar, o comprometimento em fazer a vontade de Deus, você servir as pessoas, estar sempre disposto a servir as pessoas, e você revelar a graça de Deus, a sabedoria de Deus a todos que estão à sua volta. Isso é ser de Deus, né? Deus se revelando através de nós. Eu quero orar com você agora. Tomara que nós sejamos a igreja. Domingo que vem eu volto ainda falando um pouco mais ser a igreja de Deus, parte 2. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós temos aqui a oração com o pão e a água. E eu te peço, meu Deus, coloca em nome de Jesus esta bênção no pão, na água, e nós vamos tomar agora e vamos comer. E vamos receber o fortalecimento espiritual. Senhor, este pão representa a vida de Deus, este pão representa a bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém. Pode agora comer do pão. E pode beber da água também, tá? Graças a Deus. Olha, é isso, meu amigo. Eu não tenho mais tempo, o tempo acabou, mas eu quero que você entenda o que é ser igreja. O dia que você falar assim, eu sou a igreja de Jesus, você vai ter um outro entendimento. Porque não é simplesmente dizer que eu sou a igreja para dizer que eu não tenho que fazer o que as pessoas querem que eu faça. Não. Ser a igreja de Jesus é entender que Deus quer se revelar. Deus quer mostrar a graça dele, quer mostrar o amor dele através de nós. Ser a igreja de Jesus quer dizer, Deus na terra se move através de nós, mostrando seu favor, sua graça, sua humildade, sua sabedoria, sua fidelidade e etc, e etc. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Domingo que vem tem mais, tá? Não esqueça de nos acompanhar, tá bom? Deus abençoe a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde até o nosso próximo encontro. Até lá.